Olá pessoal, conforme eu falei no vídeo anterior, uma das funcionalidades básicas do software supervisório é justamente a aquisição de dados através da rede. Um dos protocolos mais utilizados para a comunicação de dados em ambientes industriais é o protocolo Modbus. Neste vídeo eu vou explicar aspectos básicos deste protocolo para que em seguida a gente possa criar uma aplicação simples em Python para fazer a comunicação Modbus entre um servidor e um cliente. O protocolo Modbus ele foi concebido originalmente através de uma comunicação serial, ou seja, ele não utiliza ali a rede Ethernet que a gente aprendeu nas aulas passadas. Ela foi criada por uma empresa chamada Modcon em 1979 e atualmente é um protocolo aberto, que não demanda licenças especiais para sua utilização. Está aí uma das grandes vantagens desse protocolo e por que ele ainda é muito utilizado. Então ele é um protocolo bem comum, né, para fazer a troca de informações entre dispositivos de campo, que são normalmente CLPs e softwares SCADA. Por exemplo, lá na planta da universidade, nos sistemas motrizes, a gente utiliza esse protocolo para estar coletando as informações dos sensores e atuadores. Existem as três variações principais do protocolo Modbus, que é o Modbus ASCII, onde as mensagens trafegadas são no formato de caractere, de cadeia de caracteres. O Modbus RTU, que é uma implementação um pouco mais comum, onde se utiliza codificação binária, né, e a checagem por CRC. E o Modbus TCP, que é o que nós vamos utilizar aqui no curso, que é a implementação dessa pilha do protocolo Modbus encapsulada dentro de um pacote TCP/IP desses que a gente aprendeu lá nas aulas passadas. Vale a pena ressaltar que, então, o protocolo Modbus está na camada de aplicação. Se lembram das camadas que a gente viu na última aula? Ou seja, ele vai ditar como os dados, né, são encapsulados no pacote da camada de aplicação. Ou seja, ele possui regras para formatação dos dados lá na camada de aplicação. Lembra do exemplo que nós fizemos lá na calculadora remota? O cliente e o servidor eles se comunicavam através de uma string, né, onde eu enviava o operando, a operação e o operando 2. Então existia um protocolo de comunicação simples entre o cliente TCP e o servidor. Então o protocolo Modbus ele padroniza a forma com que esses dados são enviados do cliente para o servidor, tá certo? E vice-versa, também do servidor para o cliente. Então, tendo essa formulação padronizada, a gente sabe como realizar a comunicação e extrair as informações. Então, a utilização do protocolo Modbus, utilizando a pilha TCP/IP, ela se deu principalmente pela evolução das redes Ethernet. Hoje em dia, em ambientes industriais, ela tem crescido assim enormemente e cada vez mais comum as redes antigas baseadas em padrões mais como o RS-232 e RS-485, elas têm deixado de ser utilizadas para aplicações mais modernas. E aí, para aproveitar toda essa bagagem do protocolo Modbus, que já é muito utilizado, foi criada essa implementação na pilha TCP/IP. Que basicamente, então, o protocolo Modbus, o servidor, ele vai rodar um serviço, assim como nós vimos nas aulas passadas, só que a gente viu lá um serviço de calculadora remota, só que em vez de ser calculadora remota, a gente vai ter um serviço lá, Modbus, né? Então a gente vai ter esse servidor Modbus fornecendo os dados para clientes, ok? Ele é um protocolo classe C dentro dos protocolos industriais, tá? Não vou entrar muito em detalhe, mas ele não é um protocolo muito indicado para quando se precisa de aplicações em tempo real, porque ele não garante o sincronismo, né, entre o transmissor e o receptor. Então a gente tem ali a rede, né, o tempo que a mensagem demora do servidor para o cliente, esse tempo ele pode ser considerável em aplicações que demandam operação em tempo real. Então, portanto, o protocolo Modbus é mais utilizado para supervisão. Então ele opera no princípio cliente-servidor, tá? Então a gente tem ali um servidor, ok? E vários clientes se conectados a esse servidor, né? A gente pode ter, inclusive, na mesma rede, mais de um servidor Modbus. Cada um desses servidores ele deve possuir um IP e uma porta, tá certo? E esses clientes eles vão coletar informações desses servidores através, né, da pilha TCP/IP.
Basicamente, pessoal, como eu falei, ele é um protocolo da camada de aplicação. Então, tudo que existe abaixo da camada de aplicação é utilizado a pilha TCP/IP. Ou seja, a parte do IP, da porta, os padrões de comunicação, os padrões físicos, né? O MAC address, tudo isso é regido pela pilha TCP/IP. E aí a gente vai ter só, então, o protocolo Modbus TCP definido lá na camada de aplicação, na última camada ali do modelo OSI. Então, pessoal, o protocolo Modbus ele especifica um conjunto de regras para a comunicação entre o cliente e o servidor. Esse conjunto ele consiste basicamente em duas informações, no function code e nos dados. O function code, né, o código da função, define o que o servidor deverá fazer ao receber o pacote do cliente. Se ele deverá escrever os dados em sua tabela interna, que a gente vai aprender daqui a pouco, se ele deve devolver, né, dados para o cliente, fazer a leitura dos dados que estão armazenados em sua tabela interna e devolver ao cliente, e assim sucessivamente. Já os dados são um conjunto de informações relativas à requisição, como, por exemplo, os endereços das tabelas que deverão ser lidos, ou ainda os valores que o cliente deseja inserir nas tabelas do servidor. É importante ressaltar, né, que o servidor ele normalmente fica encapsulado dentro ali do CLP. O CLP, por sua vez, ele que faz a leitura dos valores analógicos, valores digitais dos sensores e atuadores da planta. E ele faz essa leitura em seu ciclo de varredura e armazena essas leituras em uma tabela interna. E é essa tabela interna que o servidor Modbus utiliza para trocar informações com os clientes. Basicamente, pessoal, os dados do servidor Modbus são divididos em 4 tabelas. Uma tabela chamada de bobinas, onde cada uma das posições dessa tabela possui apenas valores binários. Então, cada posição, cada endereço possui apenas um bit. Essa tabela, assim como as entradas discretas, elas são utilizadas para armazenar valores de sensores ou atuadores binários. Por exemplo, um sensor on-off, um sensor ligado e desligado, um atuador que é ligado ou desligado. Então, a gente utiliza as tabelas de bobina e entrada discretas. Qual a diferença das duas? A tabela de bobinas, ela permite tanto que o cliente escreva e leia os dados. Já a tabela de entradas discretas, o cliente Modbus, ele não consegue escrever os dados e apenas ler. No caso das tabelas de registradores de entrada e registrador de saída, aí ao invés de a gente guardar uma informação de apenas um bit, nós guardamos uma informação de até 16 bits, né? Um número inteiro de até 16 bits. Então, os registradores de entrada, eles fornecem apenas leitura, né? Então a gente utiliza para guardar dados de sensores ou outras informações cujo cliente não possa fazer alterações, e os registradores de saída, né, o holding registers, a gente utiliza para que o cliente possa escrever dados, né, que serão utilizados depois no ciclo de funcionamento do CLP. Tá certo? Aqui uma faixa de endereços típicas, pessoal. Normalmente cada uma dessas tabelas possui 10.000 endereços, 10.000 posições, mas isso depende muito do fabricante e do CLP. Tá certo? Aqui é apenas um valor de referência normalmente utilizado. Então, são 4 tabelas diferentes e cada uma dessas tabelas possui um conjunto de endereços que vai possuir um bit, no caso de bobinas ou entradas discretas, ou 16 bits, né, um número inteiro de 16 bits no caso de registradores de entrada e registradores de saída. Já no caso dos códigos das funções, né, o que o cliente pode fazer? Ele pode fazer então uma leitura na bobina, leitura na entrada discreta, leitura no registrador de saída, escrita em uma única bobina, escrita em um único registrador, escrita em múltiplas bobinas. Então, é um conjunto de instruções, né, que são ações que o servidor deverá fazer ao receber o dado do cliente, Modbus TCP. Então o cliente manda esse código, o servidor vai olhar o código e vai saber o que ele tem que fazer. Isso é análogo, pessoal, à operação que a gente fez lá no nosso servidor de calculadora remota, lembra? Quando o servidor recebia um mais, ele sabia que ele tinha que realizar uma operação de mais entre os dois operandos. Aqui é a mesma coisa, esse código de função ele fala o que o servidor tem que fazer. Quando o cliente, por exemplo, manda um código ali de função 03, né, naquele campo ali de function code está o 03, o servidor sabe que os dados que o cliente enviou
são referentes ao procedimento de leitura. Então, normalmente você vai enviar o 03 e quais endereços da tabela que você quer fazer a leitura. Aí o servidor vai olhar, vai ver que é um código de leitura e vai ver quais são os endereços que o cliente está querendo fazer a leitura. O servidor vai processar essa requisição e vai devolver a mensagem para o cliente com os valores dos registradores naquelas posições especificadas. Okay? Então, é assim que funciona o protocolo Modbus. Então, ele possui esse conjunto de funções, né? E também a organização dos dados em tabelas. Basicamente isso. Ok, pessoal? Para que a gente possa implementar o serviço, né, Modbus em Python, existe já um módulo pronto chamado PyModBus. Então, esse módulo PyModBus, ele permite, né, a gente fazer a comunicação através do protocolo Modbus. Então, ele vai encapsular todos esses métodos que eu expliquei e também essas tabelas, para que fique fácil para o usuário utilizar aí a comunicação desse protocolo. Ok? Para instalar é muito simples, a gente usa o gerenciador de pacote pip, através do comando pip install PyModBus, e no caso também a gente instala o PyModBus TCP, que é a variação utilizando a pilha TCP/IP. Eu não vou aqui, pessoal, detalhar cada função ali do módulo PyModBus, porque a gente vai fazer um exemplo aqui, mas você pode ver toda essa documentação lá no PyModBus Read Docs, né? Então, ali nessa página tem a referência da biblioteca com todos os métodos e atributos de cada uma das classes. Beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender a desenvolver um servidor Modbus. E, logo em seguida, aprenderemos também a desenvolver um cliente Modbus, estabelecendo aqui sim a comunicação. Ok? Muito obrigado, pessoal, pela atenção e até o próximo vídeo.